Tá gravando. Olá a todos, eu sou Wagner Leert, diretor executivo do Instituto Millennium, e hoje recebo aqui, junto com a Priscila Chamas, nossa gerente de comunicação, o Bruno Souza. Bruno Souza, que é secretário hoje de Assistência Social do município de Florianópolis, em Santa Catarina, e vem compartilhar conosco essa experiência à frente da assistência social dessa importante capital aqui do país, e conversar um pouquinho sobre os desafios que ele está enfrentando, enfim, sobre o que está sendo implementado lá como política pública e como eventualmente isso pode, inclusive, servir aí de inspiração e exemplo para outras cidades brasileiras. Antes de começar o bate-papo com o Bruno, eu vou rapidamente aqui ler o currículo do Bruno, ou pelo menos fazer uma introdução aqui do Bruno. O Bruno ele é graduado em Ciências Contábeis, Administração, Contábeis pela Federal de Santa Catarina e Administração pela UDESC, é pós-graduado em Marketing pela FAI do Paraná e mestre em Sociologia Política pela UFSC, a Federal de Santa Catarina. Ele foi membro fundador e primeiro presidente do Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina. Em 2016, se elegeu vereador, né, com a proposta de defender os ideais liberais na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Com foco em resultado, conseguiu reduzir aí o ITBI em Florianópolis, impedir a proibição dos aplicativos de transporte, criar a declaração para alvarás, uma série de medidas importantes aí de abertura e liberdade econômica. Na eleição de 2018, ele foi eleito deputado estadual e teve seu mandato pautado aí pela fiscalização, combate a privilégios, desburocratização. Foi o deputado mais econômico da história de Santa Catarina, criador do programa de combate à corrupção e desperdício de dinheiro público no estado, e o proponente da maior CPI da história. Foi também autor da primeira lei estadual de regulamentação do homeschooling, da lei que eliminou as necessidades de alvará para atividade de baixo risco em Santa Catarina, trazendo mais liberdade econômica, enfim, uma série também de iniciativas importantes lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E atualmente, como eu mencionei no início, está à frente aí da Secretaria de Assistência Social na cidade de Florianópolis. Então, eu já vou iniciar, a gente vai fazer aqui, eu e a Priscila, uma dobradinha, a gente vai fazendo as perguntas e conversando com o Bruno, mas eu tomo a liberdade aqui, Pri, de fazer a primeira pergunta. Bruno, você, né, é uma liderança aí conhecida no estado de Santa Catarina inteiro, em outros estados, muito pela sua defesa das ideias de liberdade, né? Isso é algo que sempre pautou aí a sua atuação. E como alguém que acredita na liberdade, nem sempre ou raramente a gente vê o Estado como a principal solução para os problemas sociais. E aí imagino que, estando nessa pasta, né, de assistência social, isso tenha sido algo que você refletiu, bom, como é que conciliar essa visão de mundo, né, de que os problemas sociais ou os desafios da sociedade devem ser resolvidos no primeiro momento pelos próprios indivíduos ou as organizações privadas. Então, como essa visão conversa com essa atuação como gestor público e como alguém que está à frente aí de uma pasta que procura trazer soluções para desafios importantes que as cidades enfrentam, né? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e obrigado pelo espaço de falar sobre assistência social e sobre pessoas em situação de rua também, que eu sei que é um tema que nós vamos falar bastante, e penso que são dois temas que nós perdemos por WO por muito tempo. Nós não estávamos falando sobre isso, e quando você não está falando e produzindo conteúdo e gerando experiências, outros estão. Então, esse foi um espaço, uma dimensão totalmente dominada por um viés político apenas por muito tempo, e quando o judiciário, o Ministério Público, a imprensa precisava de alguma informação, bebia da fonte existente, que era só a mesma dimensão política produzindo. Então não é de se espantar que a visão política predominante hoje sobre esses temas sejam daqueles que estavam lá produzindo conhecimento enquanto nós estávamos fazendo outras coisas, ou achando que não era para a gente. E com isso eu digo que penso que é totalmente coerente um liberal, um conservador, alguém de direita estar em uma pasta de assistência social,
foi muito curioso, porque eu fui o primeiro secretário a ser anunciado da gestão do prefeito, e isso foi em dezembro do ano passado. E isso gerou uma grande repercussão aqui, né, local, aqui, porque em Florianópolis, bom, a grande parte das pessoas me conhece, então as pessoas pensam, Bruno, na assistência social, meu Deus, o que vai acontecer? Como assim? Eu dizia, gente, mas tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver. Eu luto por um país que justamente não precise de assistência social. Meu objetivo principal na assistência social é justamente levar as ideias de não precisar de assistência social. É fazer com que as pessoas não se tornem dependentes da assistência social. Então, é totalmente coerente. Eu dei uma declaração parecida com isso, logo no começo, falei que que o meu objetivo era um dia fechar a assistência social. E continua sendo. Eu quero fechar a assistência social. Porque esse deveria ser o objetivo de qualquer pessoa que quer o melhor do país, não é verdade? Eu quero um país de pessoas prósperas. Eu quero um país onde as pessoas sejam autônomas, onde as pessoas não precisem barganhar a sua liberdade em troca de alguma estrutura estatal, algum salário estatal de apenas subsistência. Eu não quero isso. Eu quero que as pessoas possam caminhar com as suas próprias pernas. Então, se você quer o melhor para o país, então torça para que um dia nós não precisemos mais da assistência social. Só que enquanto houver assistência social, eu estarei ali na pasta, pelo menos eu, e espero que mais pessoas possam também participar, garantindo que a assistência social não se torne um veneno, não se torne um problema, porque por muito tempo, e ainda com certeza, o pensamento predominante, a assistência social ela se tornou uma forma de isentar as pessoas de terem responsabilidade própria, de terceirizar a responsabilidade por si mesmas. E isso é terrível, porque você rouba a autonomia das pessoas, você acaba deixando aquelas pessoas incapazes. E quem não é autônomo não é livre também, não consegue, e eu duvido que consiga alcançar uma satisfação em vida no longo prazo. Então, a assistência social, quando mal dosada, e no Brasil ela é mal dosada, ela acaba criando uma geração de pessoas sem autonomia, que são dependentes do Estado e perdendo a sua capacidade de evoluir. Porque para a pessoa que está recebendo o benefício, ganhou a sua autonomia em troca de um benefício de curto prazo, aquela pessoa pode achar que está fazendo um belíssimo uma belíssima barganha. Opa, me dei bem, estou vivendo aqui do Estado, de uma barganha estatal aqui, mas no final, o que ela não está vendo, né, a consequência não prevista, que ela não está enxergando disso, é que ela também abriu mão de progredir, né? Porque a assistência estatal, ela deve ser curta, rápida e pontual, porque senão ela te congela numa situação em que você não progride mais. Então eu estou recebendo esses benefícios, então beleza, é isso aqui. Aí a pessoa para de tentar crescer na carreira, na vida, estudar mais, encontrar novas opções, porque você tirou o estímulo dela de ter que lutar pelo essencial. Você acostumou ela numa estrutura estatal, congelou ela naquela situação, tirou a autonomia dela e a assistência se tornou um vício, né? Porque você comprometeu o futuro e o desenvolvimento daquela pessoa que poderia vir a ser algo muito maior, né? Para ela mesmo, e você congelou naquele estado ali de dependência. Então, o meu papel na assistência é fazer com que as pessoas não se tornem, não percam a sua autonomia, que a assistência não se torne um veneno, e no longo prazo é fechar a assistência social. A esquerda aqui eles começaram me chamando aqui, como eu falei, de o antissecretário de assistência social. Eles acharam que me ofendiam com isso. Eu adorei isso, eu adorei esse nome. Aí eu me chamo de o antissecretário, porque eu quero mesmo ser o antissecretário. Eu quero um país que as pessoas sejam livres e não dependam de favores estatais. Perfeito. Eu acho só, presidente, antes de passar a palavra para você fazer a próxima pergunta, acho que tem dois pontos que eu queria comentar aqui, destacar da fala do Bruno. Um é dessa questão da ocupação dos espaços na vida pública. Eu tive que tomar essa decisão em determinado momento também, quando fui convidado para ir atuar na gestão pública. E eu acho que é muito importante que pessoas com boas ideias, boas intenções,
valores ocupem as posições, né? E aí liga com o meu segundo ponto, que é a questão da assistência social, né? Até eu encontrei com o Bruno um tempo atrás, logo depois que ele já tinha assumido a secretaria, e eu falei, bom, mesmo em governos que sejam mais liberais ou que são de um espectro mais à direita, a pasta de assistência social vai para a pessoa mais à esquerda dentro da composição política, né? E por que isso, né? A gente não deve ficar fora desse debate ou não participar desse debate. Os liberais têm resposta, e quem defende as ideias de liberdade tem respostas também para isso, né? Tem políticas públicas, tem alternativas, e alternativas que, como o Bruno falou, não são só ou não se prestam a criar um dependente da ação estatal, mas, pelo contrário, se propõem a assistir quando a pessoa mais precisa, de maneira pontual e rápida, como o Bruno falou, mas dá a alternativa para essa pessoa ganhar a sua autonomia, a sua dignidade, caminhando com as próprias pernas e construindo a sua jornada, né, na vida. Então, eu saúdo muito pessoas que fazem esse movimento como o Bruno fez e ocupam essas posições que são importantes aí para a gente ter um país melhor. Mas, Pri, sua vez. Aqui, só eu complementar, aqui em Floripa aconteceu o contrário. Aqui a pessoa mais à direita do secretariado acabou indo para assistência, né? Mas, então, eu preciso dar o crédito a quem merece o crédito, né? Isso foi eu acho que foi um movimento ousado do prefeito Topázio, que se permitiu, sendo um prefeito de centro-direita, ele abriu espaço para isso. Então, eu fico realmente muito, muito feliz e até no começo fiquei bem surpreso de realmente ele bancar essa posição e bancou. Verdade. Pois é. Imagina a gritaria que não foi, né? Vamos lá. Foi? Eu sou processado e denunciado toda semana aqui. Toda semana. Bom, dentro dessa lógica, Bruno, mais liberal, é possível pensar em políticas de assistência social que promovam, de fato, a autonomia do indivíduo, que reduzam a dependência. Assim, você quer fechar a assistência social, mas enquanto ainda não é possível fechar, que tipo de projetos, né, a gente consegue implementar para melhorar, né, para meio que dar aquela ajuda momentânea, mas, ao mesmo tempo, promover a autonomia dessas pessoas? Priscila, eu penso que a assistência social no Brasil se tornou, infelizmente, por ser descalibrada, um veneno. Nós, para conseguirmos promover esse tipo de retomada, de não dependência, nós precisamos também pensar muito bem no que estamos fazendo e recalibrar e reajustar o que estamos fazendo, porque é muito difícil lutar contra... tentar criar, por exemplo, emprego ou oportunidades para um sistema que hoje foi criado para incentivar as pessoas a serem improdutivas e estarem fora do mercado formal de trabalho. Por exemplo, Bolsa Família. A Florianópolis é a capital do Brasil com a menor taxa de desemprego do Brasil. O desemprego aqui só cai. Só que o Bolsa Família só cresce aqui. Por quê? Porque existe um enorme incentivo para que a pessoa ela esteja na informalidade, faça bicos e ganhe o Bolsa Família. E o programa Bolsa Família, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas ele é autodeclaratório, né? Você não precisa comprovar sua renda, nem mesmo o tamanho da sua família, nada. Não precisa comprovar nada. Então, você chega no CRAS e no CAD único e diz, olha, a minha renda, eu não tenho renda. Então, o benefício já é maior. Aí eu moro sozinho, porque aí cada um da família pode ir lá e pedir um Bolsa Família e mora sozinho. E o Estado é obrigado a tomar como verdade isso. Nós não podemos pedir comprovação disso. Então, se tornou muito fácil o benefício. O Brasil tem índices de desempregos que estão baixíssimos hoje, mas eu tenho certeza que isso é artificial, porque nós estamos, o índice de desemprego é formado só por aqueles que estão procurando emprego, então nós temos menos pessoas procurando emprego. E por quê? Porque a informalidade começou a premiar muito. A informalidade começou a ser muito vantajosa, porque o sujeito tem o benefício estatal
E tem também a informalidade, faz um bico. Uma diarista hoje, que trabalha 2 vezes por semana, ela vai ganhar R$2.000, R$2.500, pelo menos aqui na região, né? Com o bico, trabalhando 2 vezes por semana, e vai ganhar mais R$600 de Bolsa Família. Então, por que ela vai assinar a carteira? Por que ela vai procurar isso, né? Uma assinatura de carteira? Hoje, eu estava com o secretário de Desenvolvimento Econômico, nós vamos fazer uma ação aqui que é bem inovadora. Nós vamos pegar o cadastro, nós vamos juntar ele tem emprego para oferecer e eu tenho pessoas que, em tese, são as mais carentes e que mais precisam de emprego. Nós vamos juntar os nossos cadastros e vamos fazer uma automação entre oferta de emprego e pessoas que possam ter o perfil de recebimento daquela oferta. Vai ser uma automação bem bacana, assim, algo bem inovador. Só que a nossa pergunta era, tá, as pessoas vão ter interesse? Porque como fazer com que uma pessoa saia de casa para começar em um emprego que remunera um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários mínimos, tem horário, patrão, carteira assinada, se o sujeito está ganhando mais no Bolsa Família e no bico? Nós fizemos ontem uma ação com moradores de rua aqui em Florianópolis, oferecendo emprego. Foi pífio, foi um desastre. Porque eu já imaginava, mas tem coisas que a gente tem que fazer para mostrar que a nossa tese está certa. Mas foi pífio. Por quê? Porque, primeiro, quem era os moradores de rua, os PSEs, que a gente chama aqui, não queriam, apareceram algumas pessoas carentes que queriam, mas as pessoas que não eram moradores de rua, mas eram, em tese, vulneráveis, elas queriam só o frila, né? Não, eu quero só um dia ou outro, eu não quero carteira assinada. Não conseguimos ter carteira de ninguém. Tem emprego sobrando aqui. E eles não conseguem. Então, a assistência social para conseguir... Eu acho que no Brasil, para nós, e nós estamos vivendo esse movimento que está acontecendo no Brasil, ele é quase invisível, porque não tem ninguém falando sobre isso. Mas isso está gerando improdutividade, está gerando escassez de mão de obra, o que vai gerar aumento artificial de salários, inflação no futuro. É um desastre sendo programado. Para nós conseguirmos gerar oportunidades para essa turma toda, nós temos que mexer primeiro nos incentivos. Aqui, nós vamos fazer um feirão, nós tentamos. Temos um feirão agora para acontecer na semana que vem, com 1.000 vagas de emprego já temos 1.000 vagas de empregos para oferecer. Mas eu suspeito que nós vamos acabar o dia com vagas de emprego demais cobrando. Sobre isso, Bruno, antes de voltar a palavra para você, Wagner, só queria comentar que saiu uma pesquisa, não sei se você chegou a ver essa pesquisa do FGV, do IBRE da FGV, que eles descobriram que a expansão do Bolsa Família desencoraja a participação no mercado de trabalho dos vulneráveis, que é exatamente o que você está falando. E assim, que todo mundo que tenta contratar pessoas assim, mais, com menos qualificação, com salários menores, sente. Então, eles realmente... Esse é um fato. Eles fizeram uma pesquisa com dados. Se você quiser, depois eu te mando o link. Mas eles descobriram exatamente isso. E chegou num ponto, assim, no início não atrapalhava, mas chegou num ponto que começou a atrapalhar, que começou a reduzir a participação, principalmente de mulheres, no mercado de trabalho. E mais que isso, né? 34% dos beneficiados com o programa Bolsa Família estão no programa há mais de 10 anos. Mas como assim? Você está há mais de 10 anos em um programa que deveria ser momentâneo, se tornou um salário. Então, obviamente, tem coisa errada, né? As pessoas, uma coisa certa, quando o Estado faz uma oferta de um serviço, de um benefício, as pessoas se adaptam àquela oferta. Então, elas vão adaptar a sua vida àquilo. As pessoas, elas são racionais. Elas começam, opa, como é que eu posso fazer para ter esse benefício e ter isso aqui também? Então, eu sou muito cauteloso com qualquer coisa que o Estado tem que oferecer, porque nós geramos uma tonelada de incentivos que a maioria pode ser perverso, né? Então, e uma outra coisa também, que no Estado, na assistência, é muito real, eu vejo isso na prática todo dia, é que em assistência social a oferta gera demanda, assim, é batata. Se você gera oferta de alguma coisa, você vai ter o dobro de demanda. Se você cumprir com o dobro de demanda, você vai ter 4 vezes mais demanda. Então, o ser humano, ele se adapta, ele se modela, ele começa a entender como usar aquele benefício, né? Como colher aquele benefício. A gente, eu acho que passou aqui por 2 temas que a gente quer conversar mais com você, Bruno. Sobre morador de rua, mas eu vou deixar essa para você, tá, Pri? Eu vou aproveitar o gancho e falar um pouquinho do Bolsa Família aqui.
que é um programa celebrado até por muitos liberais, pelo menos no seu início, no seu momento inicial, vai ao encontro do que até o Milton Friedman defende ou defendia, né, quando vivo, em relação à questão de você ter, eventualmente, uma renda mínima ou essa possibilidade de um apoio para a pessoa que não está conseguindo ter o mínimo ali para sua subsistência. Mas como tudo, né, o diabo está nos detalhes e na execução, e no caso do Bolsa Família, né, a gente tem hoje um cenário em que o governo ele comemora constantemente o aumento do número de beneficiários, né? E se discute também constantemente a elevação dos valores a serem pagos pelo Bolsa Família. Só que a gente sabe, né, e você já passou por isso, o sucesso muitas vezes de um programa social, deveria ser pelo menos dessa forma, não é o quanto você aumenta as pessoas, mas aquilo que você colocou no início, né, quantas pessoas saem, quantas pessoas não são dependentes do Estado. O ideal é não ter ninguém dependente do Estado, não aumentar o número de pessoas dependentes do Estado. E aí a pergunta é o seguinte, né, a gente tem aí mais de 2 décadas de Bolsa Família, o número de beneficiários aumenta constantemente. Você entende que isso é um indicativo de fracasso da estrutura ou da execução desse plano? E qual a sua avaliação sobre os limites e acertos do Bolsa Família? Não, com certeza o programa ele foi totalmente desvirtuado, né? Nós saímos de 14 milhões de famílias em 2022 para 20 milhões e meio de famílias agora em 2025. São 54 milhões de pessoas que hoje recebem o Bolsa Família. 54 milhões, é 1/4 da população brasileira, é um benefício médio aí de quase R$700 por família. Então, seguramente deu errado, né? Deu errado porque as estruturas são frágeis, porque realmente o governo, como você bem falou, comemora isso como uma inclusão dessas pessoas, como agora o Bolsa está chegando a mais gente, né? Então, como o governo vê isso como um número positivo, ele torna muito frágil os critérios de fiscalização e principalmente de inclusão no Bolsa Família. Como eu falei, é autodeclaratório. A pessoa chega lá e diz o que ela quiser. Ela tem 3 filhos, mas ela mora com o marido e tem 3 filhos. Ela chega lá e fala que ela mora sozinha, então ela ganha um benefício, depois vai o marido também e ganha outro benefício. Ele fala que mora sozinho, e é autodeclaratório. Simplesmente o que acontece é que as pessoas estão cometendo fraude. E 54 milhões de pessoas, meu amigo, com certeza, 40 milhões para mais aí estão empregados no mercado informal. Então, não se tornou, o Bolsa Família não está mais tirando ninguém da miséria, não está servindo mais para ponte, para nada. É um incremento de renda para quem está no mercado informal. Se tornou isso, um incremento de renda para quem hoje vive no mercado informal. E está acontecendo a mesma coisa e de forma muito mais perigosa com o BPC também. O BPC, nos últimos 30 meses, aí teve um crescimento de 35% no número de BPCs, né? E o BPC é pior por quê? Porque o BPC é R$ 1.518 de benefício, né? Então, aí mesmo que essas pessoas, se isso, primeiro que isso vai explodir as contas públicas, e depois porque uma pessoa dessa só sai de um benefício de R$ 1.518 sem trabalhar, só vai trabalhar se for para receber 3 vezes mais que isso, né? Então, você tá inflando artificialmente o custo daquela mão de obra, né? Então, nós vivemos um desvirtuamento absurdo no Bolsa Família, mas o custo político para mexer nisso é muito grande. A minha esperança é que, as pessoas estão enxergando cada vez mais e que o empresariado vai começar a reclamar, porque aqui quem bate na minha porta para falar de emprego não são as pessoas, são os empresários. Eles vêm, faz um feirão no emprego, eu preciso oferecer emprego para as pessoas, eu preciso de gente para trabalhar. Então, essa turma, quando entender que o problema está ali no Bolsa Família, vai começar a se mexer. E outra coisa, né? Isso torna o Bolsa Família está tornando o Brasil absurdamente improdutivo, porque nós estamos condenando as pessoas a trabalhos informais de baixa produtividade, de baixo valor agregado. Então, você está condenando pessoas a não exercerem atividades de maior valor agregado. Isso tem impacto direto no PIB, tem impacto direto no rendimento do emprego, na renda média do trabalhador. E, então, hoje o Bolsa Família, sem dúvida, é um programa que faz mal ao Brasil. Deveria ser recalibrado para ajudar aquelas famílias que realmente precisam, e elas existem,
mas hoje em dia está totalmente frouxo, solto, e o governo não parece ter a menor intenção de mexer nisso. E aí, só um comentário a respeito disso também, que é muito comum em política pública, que muitas vezes vem cercada de boas intenções, né? E é óbvio, né, quando a gente fala de um programa como Bolsa Família, ou a gente fala de assistência social, infelizmente a realidade é que hoje a gente tem pessoas que eventualmente precisam disso, e é um número bem maior do que a gente gostaria que fosse, mas que tem algum tipo de suporte, algum tipo de apoio, mas você acaba, quando amplia ou executa mal, como o Bruno trouxe aqui os pontos em relação ao Bolsa Família, você acaba prejudicando as pessoas que realmente precisam, né? Porque os valores têm fim, por mais que muita gente ache que o orçamento é infinito, ele tem limite, e quando você atende pessoas que não precisam, ou que não deveriam estar recebendo, ou que não faz sentido que você atenda, você acaba prejudicando aquelas pessoas que mais precisam, né? Desvirtuando de fato o programa. Isso se aplica ao Bolsa Família, com esses pontos que o Bruno trouxe, se aplica a diversas outras políticas públicas. Mas, Pri, vai lá. Não, e só sobre o Bolsa Família, perdão, nós estamos condicionando a população a acreditar que esse é um direito, né, e não um programa de passagem. Ontem eu postei um vídeo nas minhas redes sociais mostrando uma mulher que estava lá num CRAS, na prefeitura, com um iPhone na mão. Ela foi dirigindo o seu próprio carro, com o iPhone na mão, reclamando porque bloquearam o Bolsa Família dela e ela queria fazer compra na Shein. Então, aí eu fui lá atrás das redes sociais dela, né, porque tem uma repercussão grande e tal, postei, fui lá ver as redes sociais dela. Poxa, a mulher mentiu em todo o cadastro, tem renda, ela, inclusive, enfim, trabalha em sites adultos, coisas assim, e lá reclamando porque meu direito, eu tenho direito ao Bolsa Família, direito ao Bolsa Família. Que direito? Não é direito, isso é um programa de benefício. Direito é só aquilo que pode ser usufruído por todos igualmente, sem tirar nada de ninguém, né? Que não é o caso do Bolsa Família. É aquela mentalidade de você ter direito a alguma coisa só porque você nasceu. Você nasceu, então você tem direito a tudo, e os outros que se virem para pagar. Exato. Bom, mas acho que é muito uma questão mais de incentivo, né, do que das pessoas serem mau caráter, digamos assim. Acho que assim, provavelmente você, o Wagner, no lugar deles, vamos lá, eu sou faxineira, né? Eu posso trabalhar 2 vezes por semana, ganhar aqui em Salvador a diária dá mais ou menos R$150. Vamos lá, R$300 por semana, trabalhando 2 vezes por semana. Ou eu posso, e ainda somo com Bolsa Família, ou seja, 300 vezes 4, 1.200, mais Bolsa Família, que nunca é 600, porque tem filho e tal, vamos lá, R$700. Eu já ganhei aí 1.900. Não vale a pena, né? Assim, conta, é só fazer conta. Então é uma questão de incentivos mesmo. As pessoas fazem cálculos racionais, as pessoas são racionais, gente. Imagina, claro, ela olha e vê o que mais vale a pena, né? É isso. Exato. Mas tá, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Sobre morador de rua, né, que é um tema que você sempre falou, assim, eu já acompanhava você falando disso desde antes de assumir a secretaria. Assim, eu queria saber se mudou alguma coisa na sua compreensão sobre o tema, né? Se você não estava de fora, pensava que era de um jeito, e quando entrou na secretaria, você percebeu que não era bem assim. Eu queria entender direito assim, o que mudou, né? Se é que mudou alguma coisa. E, assim, quem são essas pessoas? Por que essas pessoas estão na rua? Né? Como é que faz para tirá-las de lá? É droga? Assim, eu sei que não dá para generalizar, nem todo mundo está na rua pelo mesmo motivo, mas, assim, eu queria conhecer um pouquinho, né, da sua experiência com a questão dos moradores de rua. Bom, Priscila, eu quando era mais jovem e julgava as ações pelas intenções e não pelos resultados, né? A gente comete esse erro quando nós somos mais jovens, né? Mas mais coração e menos razão. Eu, por muito tempo mesmo, eu ia todo domingo distribuir marmita aqui no centro da cidade. Eu fiz isso muito tempo, anos. Distribuía quentinha, né? E nesse tempo, o que eu vi foi só o número de pessoas crescer. Eu via as mesmas pessoas anos lá, sem sair daquela condição. Eu via que quando se oferecia uma ajuda, nunca havia interesse. Só que, como eu falei, só existia
um lado falando. Então, eu ia olhar, mas peraí, por que isso acontece? Aí, quando eu ia conversar com pessoas sobre o tema, só tinha as pessoas da esquerda falando sobre isso. E aí, pô, era o que tinha. Só que eu comecei a estranhar aquilo, comecei a achar que eu estava mais prejudicando do que ajudando. E aí, um dia eu parei, e, enfim, o tempo passa e eu comecei a julgar mais as coisas pelos resultados e eu entendi que eu estava fazendo um grande mal, porque eu estava, na verdade, ajudando a perpetuar uma condição ao invés de lidar com ela, ao invés de acabar com essa situação. Nós temos hoje no Brasil nós estamos vivendo um caos urbano no Brasil e é um problema recentíssimo, assim, e que vai se agravar muito. Nós vamos nos tornar, num curto espaço de tempo, aquelas cenas que nós vemos lá em São Francisco, que nós vemos em Los Angeles, e que vimos aqui na Cracolândia também, Floripa não tem Cracolândia, mas tem muito morador em rua, mas se vimos em São Paulo, aquelas cenas, isso vai se multiplicar pelo Brasil afora. Por quê? Bom, o Brasil sempre teve pobres e miseráveis, e a população em situação de rua, ela crescia mais ou menos na proporção do crescimento populacional. A população do Brasil crescia um pouco também o número de pessoas em situação de rua. Só que no começo dos anos 2000, o crescimento da população em geral começou a estagnar, nós começamos a estabilizar um pouco mais o crescimento. Entretanto, o crescimento da população de rua explodiu. Começou a crescer a taxas de 20% ao ano. Mas o que aconteceu aqui? O Brasil, em 1990, tinha um PIB per capita de $2.500. Hoje, nós temos um PIB per capita de $9.000. Por que hoje temos muito mais moradores de rua do que quando éramos mais pobres? Simples. Porque não é uma questão econômica. Essa é uma falácia. É a falácia da desigualdade, a falácia da falta de oportunidade. Não é uma questão econômica. Então tem algo a mais aí. Mas o que aconteceu no começo dos anos 2000 para que nós tenhamos esse crescimento acentuado? Na minha opinião, aconteceram 3 coisas terríveis. A primeira foi que nos anos 90, no final dos anos 90, começou um movimento muito triste. Nós tínhamos até então aquelas campanhas feitas por celebridades na televisão, drogas nem morto. Talvez vocês se lembrem disso. As celebridades iam para a televisão, drogas, nem morto. Se alguém oferecer droga, faça assim, tal. E as celebridades iam falar contra as drogas. Só que começou um movimento contra a estigmatização do usuário, pela humanização do uso das drogas, pela redução dos danos. E esse movimento começou a, de alguma forma, constranger quem lutava contra as drogas. Quem falava, pô, droga faz mal, cara, não usa. Constranger, porque dizia que a palestra em escola para crianças contra a droga, não, isso está incentivando o preconceito contra o usuário. E começamos a incentivar culturalmente essa mudança. No meu tempo, eu tinha palestra contra drogas a cada 15 dias no colégio. Hoje, não tem mais. No meu tempo, tinha campanha por tudo que era lugar. Hoje em dia, não tem mais. Então, culturalmente, houve uma grande mudança. Essa mudança, esse movimento todo, também lutou e conquistou um grande avanço em 2001. Eles ainda aprovaram a reforma, o movimento antimanicomial conseguiu aprovar a reforma, né, manicomial em 2001. E com isso acabaram com os leitos para casos graves de dependência química, começaram a achar que isso não era caso de internação, dificultaram muito a internação das pessoas, começaram aquele negócio, Foucault, né? Não, o sujeito não é desequilibrado, na verdade ele não está errado, a sociedade é que ele é apenas diferente, tal, e isso começou a jogar um monte de gente na rua que não tinha condições e começou um movimento muito forte contra a internação. Para piorar, em 2006 aconteceu algo que eu penso, e nesses 3 movimentos é o pior. Em 2006 houve a promulgação, em agosto de 2006, da Lei 11.343, que é chamada da nova Lei de Drogas. Até então, quem fosse pego na rua usando crack era preso em flagrante e podia ser punido com 6 meses a 2 anos de prisão. O artigo 28 da Lei 11.343
mudou isso. Hoje em dia, se nós pegamos alguém na rua usando crack, essa pessoa pode receber uma duríssima advertência verbal. É isso. Então, nós saímos de 2 anos de reclusão para advertência verbal. Bruno, mais o combate às drogas, mas ao crime organizado não funcionou. Olha, sei que não é a maneira mais eficiente, também acho que deveriam existir alternativas, mas teve um efeito. Não dá para negar que teve uma consequência. Teve uma externalidade aqui, que foram as nossas calçadas começarem a ter cada vez mais gente. Porque hoje, o usuário nessa ponta, novamente, se alguém quiser oferecer outra solução, eu quero ouvir. Mas, no gráfico no circuito todo do tráfico de drogas, o traficante está disposto a trocar tiro com a polícia. Então, você oferecer uma pena de privação de liberdade para ele, é muito difícil você demovê-lo a cometer o tráfico. Agora, o usuário, você começa a ter... Ele está ali por diversão. É mais fácil de você, olha, privação de liberdade. É mais fácil. Não só de coibir, mas também de você lidar com o dependente grave. Porque você poderia, por exemplo, dizer para o dependente grave, meu amigo, ou você vai pegar 2 anos de prisão, ou você vai passar por 9 meses de reabilitação. E aí? O que você quer? Porque a pessoa, o dependente de crack, ele não é um sujeito que tem liberdade mais. Ele perdeu a liberdade dele. Ele está sendo parasitado por uma droga. Literalmente isso. Eu lido com essa população todos os dias. Então, ele perdeu a liberdade dele. Ele já não tem as faculdades mentais dele. Ele quer sair daquilo no momento de lucidez, mas não consegue. Então, eu comparo muito a uma pessoa que está na beira de um prédio querendo se jogar. E aí? Ele tem a liberdade de se jogar? E digo, beleza, ele tem, mas eu não tenho obrigação de tentar fazer alguma coisa, eu vou segurar ele. Eu vou tentar segurar ele. A gente está vendo suicídios. Nós estamos testemunhando suicídio nas ruas. 2 meses atrás, um dependente aqui em Florianópolis, que conhecido, nós conhecíamos ele, mas é muito difícil internar essas pessoas, não tem o que fazer. Ele entrou num posto de gasolina e bebeu etanol na bomba. Ele morreu intoxicado. E esse é o nível das pessoas que estão nas ruas. Então, essa descriminalização deixou a polícia, as forças policiais, nós, sem uma ferramenta efetiva para tentar lidar com as pessoas que estão na rua. Isso, somado à mudança cultural que nós vivemos, causou um dano enorme. E nos anos 90, nós tínhamos as celebridades falando drogas nem morto. Hoje, nós temos a Anitta defendendo abertamente legaliza tudo, legaliza tudo. É a diferença cultural que nós vivemos. Você acha que isso não tem impacto na vida das pessoas? Não tem impacto no jogo? Qual a mensagem que nós estamos mandando para os jovens? E a direita, eu acho por uma confusão moral e até ideológica da direita, a direita também abriu mão desse debate. Não tem... Quem é o deputado federal contra as drogas? Não tem. Não tem quem é o cara lá que a bandeira é ser contra as drogas. Não tem ninguém. Nós abrimos mão disso. Nós também não estamos discutindo isso. E aí eu acho que é um grande problema. É até uma visão... e eu entendo isso, porque eu, por muito tempo, me debati em relação a isso. Eu sou um defensor da liberdade, mas o crack tira a liberdade do indivíduo. E aí, às vezes, os libertários vêm me criticar, né? Aí, beleza, meu amigo, mas então, qual a alternativa que você me oferece? No mundo ideal, nós teríamos as ruas privatizadas e tal. E aí, amigo, beleza, tu vive no mundo real. Eu quero saber o seguinte, você agora, o que faz agora? Beleza, esse mundo aí que tu quer, como é que eu vou para ele? Tranquilo, mas como é que eu resolvo agora a situação, né? E aí ninguém sabe o que dizer. O fato é que nós temos cada vez mais pessoas nas ruas, cresce a 20% ao ano. Nós temos 95% das pessoas que estão nas ruas são por dependência química, não há outra razão, é dependência química. Eles alegam, perda de emprego. Aí você vai estudar. Por que perdeu o emprego? Porque se tornou viciado e aí começou a faltar o emprego. Foi rompimento lá, eu vim para a rua pelos rompimentos dos laços familiares. Aí você vai investigar por que ele rompeu os laços familiares. Ele começou a ameaçar a mãe, brigar em casa, roubar. Então, rompimento tornou impossível a convivência familiar.
tudo, no final do dia, é a dependência química. Então, eu acho que esses 3 movimentos que o Brasil fez, a reforma, a luta antimanicomial, a mudança cultural. Para vocês terem ideia, a Secretaria Nacional do Ministério da Justiça, que lida com o tema drogas, se chama Secretaria Nacional sobre Drogas e não Secretaria Nacional contra as Drogas. O diabo mora nos detalhes. Não é contra. Não, peraí, calma. Não é contra, é sobre. Vamos falar aqui sobre droga. Não, o diabo está nos detalhes. Então, a gente teve essa mudança muito grande cultural, que teve um impacto enorme, e isso teve reflexos nas políticas públicas, né? E isso teve reflexo na legislação, e o Brasil se tornou um país extremamente permissivo com o uso de droga, a tal ponto que nós hoje normalizamos uma praça pública, pessoas usando drogas e álcool ao lado de crianças, durante o dia. Nós achamos isso normal hoje. Isso acontece em qualquer cidade do Brasil. Mas como assim a gente achou isso? Como isso normal? Não é, não pode ser normal, né? E só para finalizar, eu não quero usar esse exemplo, eu vou ilustrar aí o efeito da política pública e da legislação, mas eu não estou falando que esse país é exemplo para nada, tá? Não estou falando que vamos fazer igual, não é isso. Mas, obviamente, a cultura e a legislação têm um impacto, tem algum efeito. Eu fui para Marrocos em dezembro. Marrocos é um país 3 vezes mais pobre que o Brasil. 3 vezes mais pobre que o Brasil, tem um PIB per capita de 1/3 do brasileiro. E eu sou aquele viajante caminhante. Caminho o dia inteiro, a noite inteira, 25 km por dia. Vou em tudo que é rua, tudo que é... Eu saio caminhando. E olha, eu vi muita miséria lá. Muita. Mas eu não vi morador de rua. Morador de rua não tem. Tem pedinte. Durante o dia, alguém ali pedindo, em um cantinho, alguém sem as pernas, pedindo e tal. Mas não tem morador de rua. Bom, tem a questão cultural, país muçulmano, enfim, eles não nem beber bebem, né? Mas tem uma questão também que eu imagino deve ter algum efeito também, né? Porque lá quem é pego usando drogas recebe 10 anos de prisão. Então, novamente, não estou falando de ser exemplo para ninguém, mas estou falando que, obviamente, isso tem efeitos. Sem usuário de drogas, Marrocos não tem morador de rua. Temos pedinte, temos miséria, mas a miséria para um país é mais fácil de resolver do que a dependência química. Você está mudo, Wagner, a gente não está te ouvindo. Eu estava pensando aqui que eu tinha que tirar do mudo, mas na hora que eu fui falar, eu esqueci. Não, excelente. E como muitas vezes o debate ele acaba ou ficando muito no campo das ideias e do ideal e não descendo para o chão da vida, para a prática, né? E realmente esse é um problema que está atingindo aí cidades no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo também é algo extremamente grave e presente não só na Cracolândia, mas em diversos bairros. Enfim, a população de rua só aumenta e o Estado parece incapaz de dar respostas, né? O governo no Estado, eu digo governo de modo geral, né? Que no caso seria a prefeitura. Mas, Bruno, eu queria entrar um pouquinho também no trabalho que está sendo feito aí em Florianópolis, pensando na política local, né? Que iniciativas aí desenvolvidas em Florianópolis você destacaria, né? Que eventualmente, inclusive, não só você enxerga como importantes para melhorar a cidade de Florianópolis, mas que eventualmente você entende poderiam ser até replicadas em outras cidades, ou já são replicadas, enfim, mas que são modelos que você pode aplicar em diferentes contextos. Olha, Wagner, no começo aqui, os primeiros meses foram aplicar uma política de retomada da linha que eu acredito que nós devemos tomar, né? Então, eu foquei muito para dentro dos programas, né? Para dentro da secretaria, e comecei a fazer critérios para todas as nossas parcerias, todos os nossos programas, todos os nossos projetos sociais. Eles começaram a ter indicadores, ter que prestar contas adequadamente, ter que mostrar resultado. E com isso, nós começamos a cortar, literalmente, aqueles projetos que não apresentavam efeito nenhum para a cidade.
Nós tínhamos projetos extremamente caros aqui, mas que entregavam quase resultado nenhum, assim, que eles não conseguiam comprovar a sua eficácia. E para mim isso é um problema, porque quando você faz uma opção por um projeto social, você está fazendo uma recusa de um outro. Você está recusando usar, você tem um custo de oportunidade aí, você está deixando de investir em algo que pode ser melhor, que é importante para que as pessoas possam usar melhor, né? Então, nós temos 144 projetos sociais aqui na Secretaria. Nós estipulamos um termo de compliance para cada um, entregas com métricas bem estabelecidas, e aqueles que não conseguem comprovar a sua entrega enfrentam problemas com a gente, né? A gente vai questionar, eu visito muito esses projetos e exijo muito isso, né? Eles sabem que eu corto mesmo, se não estiver comprovando a necessidade, eu tenho carta branca do prefeito para fazer isso. Então, nós temos conseguido aumentar a eficiência muito dos nossos trabalhos. Além disso, uma coisa que nós fizemos, eu vou chegar na parte da entrega de política pública, mas além disso, nós também instituímos aqui o primeiro programa de integridade e transparência em secretarias de assistência social de Santa Catarina. E isso está sendo bem bacana, porque isso gerou uma digitalização de todos os nossos processos, e qualquer cidadão sabe onde está cada ofício, em qualquer momento que ele quiser. O cidadão sabe onde está o projeto dele, quem despachou, quem assinou, se ficou mais de uma semana na mesa de alguém, ele pode ligar e cobrar. Nós descentralizamos totalmente a informação. Porque como a Secretaria de Assistência Social, em qualquer município, trabalha com fundos, fundo da infância e juventude, fundo da criança, fundo do idoso. Então, esse dinheiro é dinheiro que é doado via imposto de renda, via donativos, e as pessoas enviam projetos. Isso funciona assim em todas as secretarias. Então, nós queríamos, a gente está lidando aqui com dinheiro o recurso é das pessoas, o recurso público também, né? Mas esse recurso em especial é para atender projetos que a população encaminha para cá, que a população tem iniciativa, e são recursos vultosos, coisa de 10, 15 milhões de reais para Florianópolis, é bastante dinheiro. Então, nós digitalizamos tudo, tiramos o controle do ser humano, ou seja, não é mais uma pessoa lá na secretaria que tem essa informação, e passamos para todos, descentralizamos. E com isso, os procedimentos começaram a ser mais rápidos, porque nenhum ofício mais fica parado, os projetos começaram a circular, a responsabilização começou a acontecer. Hoje eu saí da secretaria agora há pouco, estava pegando fogo lá, porque uma pessoa enviou um projeto, e aí ela sabia que tinha errado, porque ela viu no sistema, então foi lá cobrar, né? Mas como assim? E correta, o cidadão tem que ir lá cobrar mesmo. Então, isso gerou uma transparência e uma eficiência nossa muito grande. Agora nós somos muito mais cobrados. E aí o pessoal se mexe mais, né? Então, eu gosto muito disso. Além disso, em projetos que fazem diferença, eu tenho focado aqui muito em cuidar dos nossos idosos. Nós estamos invertendo, né, nossa pirâmide, não preciso nem falar, nossa pirâmide etária, cada vez mais idosos em Florianópolis, especialmente, porque também tem muita imigração de idosos para cá. Então, nós temos trabalhado bastante para tornar Florianópolis uma cidade amiga dos idosos. Nós criamos um centro, que é o CEMUC, que é um centro especializado para idosos. Fizemos todo um retrofit em um clube antigo que existia aqui, estava fechado, abandonado. Retrofitamos ele e entregamos ele num espaço onde a população idosa pode fazer cursos, pode fazer reinserção, pode fazer atividades, isso é bem bacana mesmo. E como é que eu estou financiando isso? Eu não estou aumentando impostos, não estou aumentando despesas, nada disso. Foi cortando da onde não entregava. Então, nós não estamos gastando... Esse ano eu estou gastando menos do que no ano passado. Mas por quê? Porque nós começamos a fazer aquilo que realmente funciona. Agora, nós temos um movimento que está sendo percebido em quase todo o Brasil, o aumento de demanda por instituições de longa permanência para idosos, asilos. Isso está acontecendo em todas as cidades. Por quê? Porque as pessoas querem trabalhar, e quando o Estado, lembra da história de oferta gera demanda, né? Quando o Estado começou a dizer, não, peraí, nós temos um idoso aqui sem condições, a gente atende. Quando o Estado começou a fazer isso, primeiro, eram realmente as pessoas que precisavam. Só que depois, todo mundo que precisa trabalhar e que o idoso começa a incomodar em casa, começa
né, uma responsabilidade. Ele começa a necessitar de cuidados. Então, muitas pessoas começaram a ver, não, peraí, se eu estou com um problema, leva lá no Estado. Né? O Estado bota numa instituição de longa permanência e eu vou visitar de vez em quando. Não, pera lá, a responsabilidade é da família. Mas, para ajudar e para tentar diminuir essa procura, nós estamos também criando um centro-dia para os idosos, ou seja, nós vamos cuidar durante o dia quando a pessoa for trabalhar, né? E como é um equipamento que a gente está fazendo com parceria com o Estado também, então a gente espera reduzir a fila de longa permanência, de instituições de longa permanência, e não romper o vínculo da casa, né, da família desse idoso. O idoso voltar para o seu lar. Porque a pior coisa que pode acontecer em assistência social também é você ter que romper o vínculo familiar. É o que a gente evita fazer ao máximo, né? Então, é uma maneira mais de manter. Mas eu tenho focado muito também, eu realmente acredito que o melhor, Reagan, né? Eu realmente acredito no que o Reagan dizia, que o melhor programa é o trabalho. Então, eu tenho focado muito em criar conexões entre o empresariado que precisa de mão de obra e as pessoas que, em tese, precisam trabalhar. Tanto é que nós, além dessa conexão interface eletrônica que nós estamos fazendo entre os dados, né, que nós vamos juntar automaticamente quem precisa trabalhar e quem tem emprego para trabalhar, nós estamos aqui fazendo. Eu fechei um restaurante popular que tinha aqui, que foi totalmente desvirtuado o objetivo dele, e nós vamos reabrir ele, não como um restaurante popular, mas um centro de oportunidades. O ensejo vai ser a comida. O prefeito quer muito esse projeto, então o ensejo vai ser a comida. A pessoa vai vir pela comida que é subsidiada, um número X de refeições, a pessoa vem por isso. Mas nós queremos pescar no barril. Ou seja, se quem está indo ali é a pessoa carente, que mais precisa de um alimento barato, então vamos aproveitar que a gente está reunindo esse pessoal e vamos trazer as entidades empresariais e comerciais para estarem ali também. Então, ao invés de televisão passando programas, nós vamos ter 6 televisores que vão estar passando ofertas de emprego. Nós vamos ter um mural eletrônico dos cursos e do emprego. A bandejinha que o pessoal se serve de comida vai vir com as ofertas da semana de emprego. Vai vir um papel ali com emprego. Nós vamos ter ali um centro de treinamento no próprio restaurante. Então, as pessoas vêm pela comida e nós pegamos as pessoas para melhorar a vida delas através do treinamento da oferta de emprego formal. Então, esse projeto vai ser bem bacana, é algo que no Brasil não existe, assim, parece óbvio, mas depois a gente pensou, mas é claro, vamos aproveitar quem está vindo aqui carente, né? E vamos oferecer mudança de vida, né? E não uma refeição, vamos servir mudança de vida, e não comida, né? E é o que a gente quer. Mas, além disso tudo, Wagner, o que eu tenho realmente, que eu acho que se eu pudesse ofertar alguma coisa para qualquer secretário de assistência social, ofertar como um conselho pensar 25 vezes antes de começar qualquer programa novo, porque aquela frase é verdadeira, nada mais permanente do que uma política pública momentânea. Então, cuidado mesmo ao abrir qualquer coisa. E depois, nunca perca de vista que a política tem que ter porta de saída, tempo, porta de saída. Parece tão óbvio, mas é tão difícil. Tem que ser... Quando você acha que está ajudando, mas você está prejudicando. Então, só para finalizar aqui, eu sei que eu estou falando demais, mas nós temos um hotel social aqui, e um equipamento que só Florianópolis tem, assim, aqui em Santa Catarina. As pessoas começaram a vir para o Brasil inteiro, chegavam aqui com famílias, e elas, eu quero ir para o hotel, me falaram do hotel e tal, e 49 quartos ocupados com hotéis. Aí, quando eu assumi como secretário, eu fui pegar a lista de quem estava lá, pessoas há 150 dias nesse hotel social. Mas é claro, a pessoa estava lá porque ela chegou, opa, estão me oferecendo hotel, beleza, não preciso mais me preocupar com casa, moradia, e consigo viver só com uns biquinhos. Eu não estou fazendo bem para essa pessoa. Eu estou dizendo para ela que, cara, só faz biquinho, não vive não procura progredir, não se estabeleça, não procure outras coisas. Você pode achar que está fazendo bem, mas no fim, se você dá os incentivos errados, você está oferecendo veneno para as pessoas. Não, e mensurar resultado, né? Acho que somando a isso aí que você trouxe e você comentou sobre isso, né?
somar, você está mensurando para ver se, porque muitas vezes você tem uma boa intenção, parece um bom plano, mas no final a execução não acontece, o resultado não sai, e aí não adianta ficar gastando dinheiro nisso, né? Então, também ter coragem para mensurar e não havendo o resultado esperado, descontinuar e investir naquilo que faça mais diferença para as pessoas, né? A gente já está em cima do tempo aqui. Eu só tenho mais uma pergunta que eu queria te fazer, Bruno, antes da gente encerrar, porque essa parte de assistência social envolve também muito a sociedade civil, né? E aí eu queria ver o que você acha, né? Como é que você enxerga o papel das organizações da sociedade civil na assistência social, na realidade de Florianópolis, mas o que você vê também em outros lugares. Olha, infelizmente, tem muita entidade boa, muita entidade séria, tem mesmo, muita entidade séria, mas tem também muita entidade que descobriu nesses projetos, no problema, um meio de solução, um meio de sobrevivência. Tem muita gente por exemplo, que não teria empregabilidade fora do terceiro setor, não tem um índice de empregabilidade muito baixo, ou de remuneração muito baixo, e no terceiro setor você encontra salários muito maiores do que o mercado, você consegue empregos onde dificilmente você conseguiria no mercado privado, tradicional. Então, se tornou um meio de sobrevivência para muita gente. Quando se torna um meio de sobrevivência, as pessoas são desestimuladas a resolver os problemas a qual elas se dedicam, né? Elas são mais estimuladas a aumentar o problema. Então, no discurso de muitas delas, o problema é sempre maior porque elas precisam sempre de expansão dos projetos. Bom, boa parte das entidades aqui, pode imaginar, me odeiam, né? Então, porque eu não caio nesse papo, não. Tem que entregar resultado e eu não quero gente que promove o caos, que promove o problema. A miséria, infelizmente, ela é uma mina de ouro para muita gente, né? Então, muita gente mesmo vive do problema. Quer ver, quando você fala sobre entidades que atuam ou trabalham com população em situação de rua, eles defendem, é curioso, que eles defendem tudo o que não vai tirar as pessoas das ruas. Aí você pensa, por quê, né? Porque não estão interessados de fato em resolver o problema. Não querem resolver. Então, muita gente mesmo hoje vive no terceiro setor brasileiro. Olha, se duvidar, o Brasil é o país que tem o maior terceiro setor do mundo, assim, se olhar os Estados Unidos, não deve ter, assim. E, aliás, né, nós nem temos um terceiro setor, né? Nós temos dois setores no Brasil, né? O setor privado e o setor governamental. 90% das ONGs são governamentais. Elas só sobrevivem com dinheiro público. Elas se tornaram entes paraestatais, né? Elas estão ali vivendo às custas do dinheiro público. Então, elas se tornaram especialistas em abocanhar parte do orçamento público. Novamente, tem muita entidade séria, mas, infelizmente, existe um incentivo enorme para criação e para a existência de entidades que só sobrevivem do problema ao invés de resolvê-lo. Perfeito. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. O tema é muito rico aí e apresenta diversos desafios, como eu falei anteriormente, não só nas capitais brasileiras, mas em todas as cidades aí, até cidades pequenas hoje já enfrentam problemas semelhantes, né? Especialmente pensando em morador de rua, mas a assistência social, no fim, é um desafio que você tem Brasil afora, e a gente precisa tratar isso do ponto de vista das ideias de liberdade, de quem acredita que os indivíduos, né, os cidadãos também são responsáveis aí por buscar soluções e que a gente precisa ter uma sociedade cada vez mais que valoriza o trabalho, que valoriza a autonomia individual, né, que respeita a dignidade das pessoas, obviamente se preocupa com as pessoas e quer o bem, né, de todos, mas verdadeiramente se preocupa com a dignidade delas, e isso se dá por um ser humano adulto através da autonomia, da capacidade de poder se sustentar, né, de tomar suas decisões.
e é o que muitas vezes, infelizmente, não acontece com as pessoas que ou dependem exclusivamente do Estado ou se encontram aí dependentes de algo ainda pior, que são as drogas, né? Então, obrigado de novo aí pelo seu tempo, pela sua participação. Foi ótimo conversar com você. A gente tem essa série de conversas, né, que a gente faz, às vezes presencial, quando a gente tem a oportunidade de ter os nossos entrevistados aqui em São Paulo. Daqui a pouco, quando eu estou em algum município e consigo marcar uma gravação presencial, ou nesse formato virtual, que também funciona muito bem, a gente consegue trazer as ideias aqui, poder compartilhar elas. Então, a gente fica aqui, né, para quem nos assistiu, o convite, não só dessa conversa com o Bruno, de compartilhar aí com os amigos, enfim, mas também as outras conversas, entrevistas que a gente faz aqui no Millennium e que estão disponíveis nos nossos canais aí, nas redes sociais, Spotify, YouTube, enfim. Priscila, obrigado também pela participação aqui conosco. Obrigada, Wagner. Obrigada, Bruno. Obrigado, Priscila. Bom te rever. Obrigado, Wagner. Sempre bom também te rever, amigo. Obrigado. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E corta.